Olá, estamos estudando agora o naipe de ouros no tarô. O naipe de ouros nos revela o elemento terra, e o elemento terra tem como objetivo nos trazer a sustentação na matéria. Traduzindo, o que faz com que você consiga viver um dia após o outro. A nível concreto, a gente pode traduzir isso como o dinheiro que nos compra o alimento e que nos compra o abrigo. A nível mais interno, nós podemos dizer que o que nos sustenta na matéria a longo prazo é de alguma forma encontrar prazer enquanto a vida passa. Então, tanto os prazeres quanto o dinheiro entram aqui no estudo do naipe de ouros. Nosso objetivo é, de alguma forma, conciliar os dois, porém, não necessariamente um está vinculado ao outro. Então, no 3 de ouros, nós encontramos a fundação. A fundação é aquilo que a gente planta porque hoje faz sentido. O trabalho que hoje você exerce porque para você ele está sendo funcional. O prazer que hoje você busca porque, por enquanto, ele te satisfaz. Então, esse é o 3 de ouros. O que te dá fundação para poder você continuar a sua jornada. Porém, o objetivo aqui é que a gente entenda que essa fundação, o que nós fazemos hoje, o que nós buscamos hoje, o que nós construímos hoje, não necessariamente é constante, é eterno, é permanente. Porém, como nós estamos falando do elemento terra, das coisas na matéria, existe uma tendência natural a gente se apegar ao que a gente possui. E aqui no elemento terra nós estamos trabalhando a fé. A fé num sentido encarnado, a fé num sentido corporal. Não simplesmente a fé em alguns conceitos. Não simplesmente uma fé em questões de promessas pós-vida, por exemplo. A fé enquanto a gente está vivo. E para poder a gente sentir realmente essa fé relacionada aqui no naipe de ouros, a gente precisa de alguma forma da constatação, da provação da existência de uma força maior. Se você precisa de um trabalho e consegue o trabalho para poder você se manter, isso de alguma forma fortalece a sua fé. Então, quando eu falo de fé aqui, eu não estou falando de uma fé abstrata, em acreditar em algo que é real, mas será que é real? Quando eu falo da fé no elemento terra, eu estou falando da fé sentida. Mesmo que você não a consiga comprovar a ninguém, você sente. Então nós seguimos adiante e estudamos agora o 4 de ouros. O 4 de ouros pode ser traduzido como contenção. Então, se no 3 de ouros nós encontramos a fundação, nós começamos a nossa obra, mesmo que ela não seja permanente, no 4 de ouros a gente encontra a contenção dessa obra. Na imagem nós vemos o nosso guerreiro com os seus pertences, acima dele o sagrado. Então o 4 de ouros vai representar inicialmente quando você observa o que você tem. Então você comprou algo, você possui algumas coisas, isso de alguma forma você contém, isso de alguma forma você protege, isso de alguma forma você cuida. Então o 4 de ouros ele nos fala dessa contenção, você vai cuidar do que você tem, isso é natural, isso é necessário. Porém, aqui nós encontramos também a contenção no sentido de, se eu tenho isso na minha vida, eu vou conter para não perder. E aí nós encontramos o apego material. Então, uma coisa é nós abrirmos mãos das posses por considerar que isso não é espiritual. Outra coisa é nós vivermos enquanto temos as posses, lembrando que isso não será levado com a gente. A vida espiritual é sobre a vivência, não sobre agir de forma bonita hoje em dia para poder receber um lugar premiado no céu. Então, quando a gente fala de espiritualidade,
considerando o elemento terra, é a espiritualidade da ação e da construção. E aqui no 4 de ouros, considerando o naipe de ouros como a construção da nossa fé, a nossa fé é testada. Você tem as coisas e isso te dá satisfação pela vida. Você conquistou algo material, isso é bom, isso te dá prazer pela vida. E isso naturalmente pode reforçar a sua fé. Você sente fé em si mesmo, você sente fé em algo que parece estar de acordo com o seu plantio, que te traz colheita. Para poder a gente entender melhor o 4 de ouros, a gente analisa o que está oculto. Aqui nós encontramos o arcano maior, número 4. Aqui nós encontramos o imperador. O imperador é aquele que traz as regras, as leis, as estruturas. Então, isso reforça o 4 de ouros como? Se você tem algo que é seu, por exemplo, você vai dar estrutura, você vai dar limites, você não vai aceitar invasão, você vai proteger. Esse é o imperador. Então, se você tem posses, você protege a sua posse. Você delimita espaço, você não aceita que qualquer um tome posse do que é seu. E isso pode se estender e deve se estender além das posses materiais. O imperador aqui no 4 de ouros fala sobre a proteção do nosso próprio corpo. Então, o seu corpo tem regras, o seu corpo tem limites, o seu corpo precisa ser funcional. Para isso, a manutenção da saúde deve ser considerada. Regras, leis, normas, como o seu corpo funciona. Quando a gente vai mais a fundo, nós encontramos o arcano da morte. A morte aqui nos fala justamente das consequências do apego. Se a gente está falando de apego material, é inevitável que a gente sinta em algum momento a perda de algo que a gente considerava como nosso, como posse. Isso nos lembra, a morte aqui nos lembra que a transitoriedade da vida está inclusa também na matéria. Então as posses que esse guerreiro tem, as posses que nós temos, ele usufrui delas, elas são dele por direito, por conquista, mas elas não podem definir quem ele é. Ele usufrui, ele desfruta, mas ele não é nada do que ele carrega. Então a morte aqui nos lembra dessa transitoriedade. Você tem, você possui, mas as formas também se transformam. E quando a gente estende isso ao corpo, o apego ao corpo, o apego à nossa aparência física pode ser estudado aqui também. Então, quando você se apega a uma forma, você pode se enrijecer. Você pode não aceitar que o tempo passe. Você não consegue aceitar facilmente a idade chegar. Isso mostra naturalmente que o seu corpo é uma estrutura, mas que a morte também faz parte da transformação dele. Não falo aqui apenas da morte literal. A gente está falando da nossa vida, não do que existe depois da vida. Isso sempre será um mistério. Então, enquanto a vida existe, a morte está contida quando a gente perde algumas coisas, quando algumas coisas se vão por naturalidade, quando a gente deixa de possuir algo. Então, o 4 de ouros visto como contenção positiva é a proteção do que você tem. Como contenção negativa é o apego, que depois pode ser vivido como o sofrimento quando se vai. E naturalmente a gente pode estender isso também, não apenas às posses, aos objetos. Quando a gente considera uma pessoa na nossa vida como uma posse nossa, naturalmente a gente pode encontrar o sofrimento quando a pessoa se vai. Seja por mudança de território, seja por despedida final, independentemente de como. Então o 4 de ouros nos ensina sobre a contenção. A contenção vai testar a nossa fé. Você consegue sentir gratidão pela vida, pelo que você conquista, mas a sua fé precisa estar contida no que você é.
não no que você tem. E é o momento onde a gente segue adiante e encontra o 5 de ouros. É um momento onde a gente passa por um dos maiores testes de fé.